Boa noite! Olá, gente! Como estamos? Como estão todos? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, com o pessoal da Elo7, pessoal da equipe. É, Bom, eles fizeram esse convite para falar sobre precificação, que é um tema bem assim pedido, né, pelos lojistas. Para quem não me conhece, meu nome é Jolo Divig, eu sou coach para desenvolvimento de pessoas e negócios criativos. Eu estou aqui com vocês e vou ver aqui a parte dos comentários, e isso vai ser realmente um bate-papo. Só um minuto. Tem o meu auxiliar aqui, meu assistente, que é o Daniel, que vai ver aqui também a parte dos comentários, tá? Então, vocês vão ver, vamos lá. Vocês vão perceber que bem aqui embaixo, lá embaixo, vai ter a parte de comentários. E aí, isso é um bate-papo. Eu vou começar a falar com vocês sobre o tema e as dúvidas que forem surgindo, as dicas, as experiências que vocês têm, vocês vão colocando nos comentários, que eles vão ser postados automaticamente e é por ali que a gente vai conversar, tá? E aí eu vou dando um F5 aqui na minha tela para ir vendo o que vocês estão comentando. Bom, queria primeiro então que vocês fossem me falando de onde vocês são, quem que já está aqui, desse uma boa noite para a gente já ir começar essa conversa. O nosso seminário de hoje vai ter por volta de uma hora e meia, tá? Isso vai depender muito do quanto a gente vai trocar de ideias. E tem muita gente que eu conheço que está aqui, então se quiserem também falar das experiências, o pessoal que já é aluno, que já é amigo, que já é cliente, né? Vamos dar aqui os F5. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui. Então vamos começar. A gente vai falar hoje sobre precificação, né? Então, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho de mim para vocês saberem, né, quem sou eu para falar de precificação. Eu tenho loja na Lu7 desde 2010. Quando eu fiquei grávida, eu resolvi que eu ia abrir um negócio meu para poder ficar em casa cuidando da minha filha, né? Eu acho que muitas começam assim, muitas pessoas começam assim, sei lá, acho que 50% começam assim, né? Um negócio próprio, em casa, artesanal, para ficar mais perto da família, para ficar mais perto dos filhos, né? E eu comecei assim. Só que, na verdade, o que acontece? Como eu trabalhei muito com atendimento ao cliente, porque eu sou formada em design de interiores, então eu sempre trabalhei atendendo cliente, fazendo projeto e tudo. Cheguei a gerenciar uma loja de decoração. Então, eu comecei já com uma visão empresarial. Então, eu sempre gostei desse mundo craft, eu sempre gostei de artesanato, sempre fiz. Minha mãe era daquelas que fazia tudo de artesanato, todas as técnicas ela fazia. Então, vivi, cresci nesse mundo meio artístico, né? Então, quando eu comecei a minha loja, era minha loja, da minha irmã e da minha mãe. Tinha de tudo um pouco. Só que aí eu entrava e eu achava muito confuso, porque por mais que os produtos fossem legais, as fotos fossem legais, não tinha um foco, não tinha sabe, você não conseguia entrar na loja e falar assim, não, essa loja é de tal produto, né, é para tal público-alvo. Então, um ano depois, em 2011, eu abri uma outra loja aí, só minha, só com produtos de decoração, que é a Banana Casa. Assim, por mais que eu já tivesse gerenciado uma loja física que não era minha, por mais que eu já tivesse esse know-how com atendimento ao cliente, eu comecei a fazer faculdade de administração
E eu ainda tinha muitas dúvidas. Então eu fui fazer seminário, fiz o Empretec, fiz um monte de curso, fiz uma série de coisas. E aí eu fui vendo qual era meu caminho. A loja foi crescendo, é uma loja que existe até hoje, não é mais minha, porque no início de 2014 eu vendi a minha marca, né, para ela poder continuar, mas para eu poder realmente me dedicar à parte de palestras, de conteúdo. Foi quando eu me especializei em coaching. Então, eu tenho o dia a dia da coisa, né? Eu sei o que é você trabalhar em casa, você às vezes não ter espaço físico para ter tudo, todos os materiais, todos os produtos que você tem, né, quando você trabalha em casa. Eu sei o que é você ter que buscar fornecedor, você gastar com gasolina, você ficar pensando, meu Deus, qual embalagem que é a melhor? Poxa, como é que pode ter gente cobrando tão barato num produto que é o mesmo produto que o meu? Não é o mesmo, né? Mas, por exemplo, uma almofada de crochê, como é que eu cobro R$ 150 e essa pessoa está cobrando R$ 50, né? Pô, quanto que eu dou de desconto? Então, eu tinha todas essas dúvidas e eu fui atrás de solucionar isso. E aí eu consegui um jeito bem bacana de se fazer isso, e eu estou passando esse conceito desde o ano passado, né? Então, eu já dei vários cursos sobre isso, inclusive semana que vem, se você ainda não reservou seu lugar, reserve, porque eu vou dar um curso de 3 dias falando sobre precificação no Educar. E aí a gente vai falar de meta, a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de mão de obra, a gente vai falar de um monte de coisa, né? 3 dias, gente. Então, assim, hoje eu quero começar a falar com vocês sobre essa coisa de ter uma visão de negócio, mesmo que seja um negócio de uma pessoa só, como eu sempre falo, mesmo que a sua empresa seja uma empresa de uma pessoa só, mas para você começar a olhar dessa forma. Tem como a gente traduzir conceitos que parecem difíceis para a nossa realidade e fazer se tornar uma coisa simples, uma coisa fácil, né? Porque qual que é o maior problema? Primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Para quem está chegando agora, você vai poder conversar comigo. Eu quero que você converse comigo, inclusive. Me faça perguntas, dê suas dicas, me passe suas experiências pelos comentários bem lá embaixo. Lá embaixo, no final aqui do post, embaixo do nosso vídeo, tem a área de comentários. Então, você vai fazendo seus comentários ali, que eu vou lendo, tá? Ó, já tem um monte de gente. Zélia Araújo, Tereza Damaso, boa noite, meninas. Gabriela, da Le Petit by Gabi. Jurema Araújo. A Gabriela tá no Lapidando, é isso, Gabriela? Que legal. Rita Perrone, de Louveira, São Paulo, interior. Adriana. Emerson. Emerson não, Maria Moreira, né? Do Ateliê Maria Moreira, muito bem. Gente, boa noite. Quero mandar um beijo para essas pessoas lindas que estão acompanhando hoje aqui. E quero mandar um beijo especial para a Cristiane Santos, que pediu para eu mandar um beijo para ela. Então, faço seu beijo aqui. Sempre acompanha, é uma querida. Então, vamos continuar. Então, todas essas dúvidas vão surgindo, né? E aí você pensa assim, poxa vida, mas será que o preço que eu estou cobrando tá mesmo bom? Tá dentro do mercado? Será que eu estou ganhando com isso que eu estou cobrando? Ou então acontece muito, acho que 50% começam a trabalhar em casa com artesanato para poder ficar mais com os filhos, e o restante trabalha fora e quer realmente ter o seu negócio do coração, quer trabalhar com aquilo que ama, mas fica naquela insegurança, meu Deus, quando será que eu vou poder realmente deixar o meu emprego CLT para ficar me dedicando ao meu negócio, né? Porque a gente ama o que a gente faz realmente. É engraçado, eu fazia crochê e foi meio ao contrário para mim, né? Porque eu comecei como negócio e agora o crochê é um hobby. E eu descobri que eu amo mesmo crochê, que eu faço hoje, assim, eu sinto saudade de fazer crochê, né? Então a gente ama o que a gente faz, mas a gente precisa ganhar dinheiro.
E eu acho que tudo isso começa com a valorização, né? Você entender que você tem um talento naquilo e que esse talento, esse amor que você coloca no que você faz, esse capricho, né? Essa vontade de mostrar para as pessoas e ficar feliz quando as pessoas falam: Nossa, que lindo, eu amei o produto, eu amei, chegou em casa, é maravilhoso, embalagem e tal, todo um capricho, um cuidado. A gente se sente recebendo algo, né? Por isso. E realmente está recebendo, pela parte intangível da coisa. Pela parte de emocional, sentimental, de você poder fazer o seu melhor. Então, eu sempre pergunto isso: qual que é o preço do seu melhor? Não tem como a gente colocar um preço, tem um valor muito grande, né? Agora, para a parte física, para a parte material, né? Para a parte de você, dos materiais, dos insumos, do seu tempo, de você buscar coisas novas, de você estar aqui hoje, poxa, quarta-feira, às 7 horas da noite, assistindo esse bate-papo e querendo melhorar, isso tem preço, tem sim, a gente tem que saber cobrar. Então, hoje eu vou falar para você como que você pode ganhar e onde que pode estar indo o seu dinheiro. Porque outra dúvida que surge muito, tanto nas consultorias, nos cursos do Lapidando, inclusive falar do Lapidando, para quem não conhece, a gente tem um site de cursos online para desenvolver negócios artesanais, onde eu passo todas essas informações, esses conhecimentos, experiências, estudos que eu tive desde quando eu comecei. Tem um super apoio do Elo 7, que acreditou no projeto e está apoiando. Então, é um site diferente, porque você não compra um curso, você paga super pouquinho para ter acesso a todos os cursos, né? Depois eu falo sobre isso, depois eu falo mais do Lapidando, mas vamos para o conteúdo mesmo agora. Então, uma coisa que eu vejo bastante do Lapidando, porque a gente tem o fórum, tem um grupo de discussão, a gente ajuda a tirar as dúvidas, é isso: olha, eu trabalho, e não vejo a cor do dinheiro. Se ficar pedindo pro meu marido comprar, pagar ali o meu cartão que eu usei para comprar tecido, pô, mas eu trabalho pra caramba, onde que tá indo esse dinheiro, né? Então, hoje eu vou falar isso para você: aonde pode estar indo esse dinheiro que você não está percebendo, né? E às vezes também você pode ter alguma dúvida assim de: poxa, quanto que eu devo investir numa divulgação? Pô, tem um bazar fora de série do Elo 7 e eu queria tanto participar, mas como que eu faço para ter esse dinheiro para poder participar, para guardar esse dinheiro, né? Ou para fazer com que os meus produtos me tragam esse dinheiro para eu poder participar desse bazar? Então, são várias perguntas sobre esse tema, né? Por isso que é um tema tão procurado e tão rico. Hoje eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Uma coisa que eu percebo é assim: olha, tudo depende da sua visão. Então, quando a gente começa, geralmente é um hobby, né? Muitas pessoas começam como um hobby, a maioria. E aí, como que você faz esse cálculo? Você pega o custo do material que você usou e faz vezes 3, né? Porque tem gente que fala assim: não, é o custo do material que você vai ganhar. Perdão, gente. Mais um terço disso seria o seu lucro e o outro terço disso seria a mão de obra, vamos dizer assim. Então, esse seria uma formulazinha bem fácil, rápida, para você saber o preço do seu produto. Mas isso você pode fazer se você encarar o artesanato assim, só como um hobby mesmo, uma renda extra, alguma coisa que você não vai dar um foco, você não quer fazer daquilo realmente um negócio do coração, uma coisa que você vai ver frutos, ver o crescimento. Pode fazer, não tem problema nenhum. Só que ele não te dá uma clareza. A partir do momento que você abre a sua loja virtual, a partir do momento que você começa a pensar em divulgação, que você começa a querer melhorar suas técnicas, querer melhorar a gestão do seu negócio, aprender mais sobre como administrar, sobre como tirar uma boa foto para o seu produto, que a gente sabe, né, que o que vende na internet não é o produto, é a foto do produto, né? Quem me conhece já está cansado de ouvir isso, mas é verdade. Porque o cliente, quando ele está ao vivo ali, ele pega, ele sente o cheiro, ele sabe o tamanho, ele vê a cor.
Quando está na internet, não, o que ele vê é a foto. Então, é a foto que precisa passar tudo isso para ele, né? Mas voltando para o nosso assunto de preço. Quando você começa a tomar consciência disso, você começa a ter outros custos, outras despesas. Isso precisa entrar no teu planejamento, na tua precificação, né? Deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui nos comentários. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: vamos dizer que existe e não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica no sentido de você fazer vezes 3 e ter clareza de onde está indo o seu dinheiro e como que está entrando. Isso não existe. Fazer vezes 3 ou fazer assim, o custo mais os 12% da Elo7 mais o meu lucro. Isso também não diz tudo que você está gastando e o quanto poderia entrar. Isso também não te dá uma clareza. É um primeiro passo para você começar. E nesse sentido, eu quero te dizer o seguinte: se você fizer na sua calculadora 100%, R$100 mais 10%, então vamos supor, você tem um produto de R$100, né? Você colocou ali o custo do produto, o lucro que você quer ter para você, e aí você põe 12% do Elo7. Então, você vai ter R$100 mais 12%, vai dar R$112. Você fala, beleza, R$112, vou colocar lá os R$112 no produto. Quando você vender esse produto, você não vai receber R$100. Você não vai receber 112 menos R$12 do Elo7. Não, é 112 menos 12%, que inclusive não é só do Elo7, né? Já é de taxa de cartão, de como que o cliente pagou e tudo mais. Então, se você fizer 112 menos 12%, não vai dar R$100, vai dar R$98,56. Então você fala assim, Jô, mas imagina, R$1,50 só, nem isso. É pouquinho. Tudo bem, pouquinho em um produto. Mas eu acredito que a sua ideia seja vender mais que um produto por mês. Então, quando você começa a fazer isso, e começa a vender R$1.000, R$2.000, R$3.000 e mais, você vai ver que dá uma grande diferença no final. Então, tem um dinheiro aí que está indo embora e que você não sabe para onde ele está indo, né? Então, deixa eu ver aqui, falei que eu ia ver os comentários, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Cadê? Acho que vai ficando para baixo, né? Bia Chaves, Maria Angélica do programa Mude Sua Vida. Cristiane adora Jô, o curso de precificação dela mudou da água para o vinho a minha forma de trabalhar. Cris, dá uma, né? Você fala, nossa, parece que acendeu a luz, assim, né? Elizabeth Torres, Thaís Mendonça, boa noite, meninas. Thaís Oliveira, Regina Helena, Vera Lúcia, de Minas Gerais. Boa noite, gente. Então, vamos lá, continuando. Então, eu quero dizer isso que eu vou passar agora para vocês, como eu falei, não é uma fórmula mágica, porque não é assim, vou pegar o meu curso, vou fazer vezes 3, vou pegar o meu curso, vou pôr mais 12% da Elo7. Não. Você vai ter que olhar de uma forma real, interessada e com vontade para o seu negócio, né? Existe uma planilha até que dá para ser feita a partir desses conceitos, e você consegue ter essa clareza, e depois, aí sim é mágico, porque aí a gente acha um índice, que eu vou falar dele mais para frente. Com esse índice é uma palavra, nossa, parece tão difícil, né? Mas sabe o que é índice? Quando você ouve falar no jornal, o índice da Dow Jones, o índice, não sei o quê. Sabe o que é índice? É um número dividido por 100. Isso é índice, tá? Não é nada difícil. Então, a gente acha, a partir desse conceito, a gente acha um índice, e depois que a gente achou esse índice, é super fácil para calcular o preço do produto, é quase que instantâneo, né? É quase que o vezes 3. Então, é assim, para onde que pode estar indo esse dinheiro? Esse valor que a gente não sabe que a gente está gastando e, na verdade, a gente já está gastando. São 4 itens
tá? Pensa sempre nisso. 4 itens para você compor o preço do seu produto. Imagina um produto que você vai fazer. Uma necessaire, por exemplo. O que você vai usar nessa necessaire? Você vai usar linha, você vai usar o tecido, você vai usar o zíper e você vai usar a etiqueta da sua marca. Então, você precisa de 4 itens para ter a sua necessaire inteira, certo? Vamos usar essa analogia? Vamos pensar, a gente precisa de 4 itens para compor o meu preço de venda do produto, tá? Então, vamos supor que eu venda R$100, eu vou ter 4 itens dentro desses R$100. Então, eu vou dividir esses R$100 para esses 4 itens. E aí, eu vou conseguir pagar todas as minhas contas, receber o meu salário, pagar a mão de obra, pagar tudo o que preciso. Esses itens são despesas fixas, despesas variáveis, lucro da empresa e o custo do produto. Eu tenho que ter esses 4 itens no meu preço de venda. Então, despesas fixas, o que que é? São todas as contas que eu pago no mês para que a minha loja fique aberta, para que o meu negócio funcione. Mesmo que eu não vender uma peça, eu vou ter que pagar. Então, o que que entraria aí, por exemplo? Entraria a internet, né? Mesmo que você não vender um produto, você precisa pagar a internet da sua loja. Entraria o MEI. Se você tem o MEI, que é o CNPJ do microempreendedor individual, né? A legalização como microempreendedor individual, você sabe que você paga um valor fixo todo mês, independente se você vender ou não. É diferente de um ME, é diferente de uma outra empresa que vai pagar uma porcentagem em cima das vendas como imposto. O MEI não. Você paga um valor específico que é em torno de R$40. Todo mês você vai pagar só isso, independente se você vendeu ou não. Então, esse é um custo que entra em despesas fixas. O que mais que entra em despesas fixas? Vamos supor que você trabalhe com costura, tá? E aí você tem a sua máquina de costura. E aí, uma vez por ano, pelo menos, dependendo do quanto que você costura e da máquina, você precisa fazer a manutenção nessa máquina, né? Ou uma silhuete, por exemplo. Você não tem que fazer isso? Não é um custo da sua empresa? Não é uma coisa que você paga para você ter a sua empresa aberta, independente se você vendeu ou não? Então, isso entra em despesas fixas. E aí é diferente de quando a gente está falando das despesas das nossas contas pessoais, né? Aqui a gente está falando das contas da empresa. Então, todas essas médias, todas essas contas bimestrais, anuais, entram em despesas fixas como média. Por exemplo, você tem por exemplo, a sua loja.com.br. Você tem o seu domínio próprio, né? O endereço ali, com o nome da sua loja.com.br. Você paga uma anuidade por isso, são R$30. Então, quando chegar no período de renovação, você precisa ter esse dinheiro para pagar. E é uma coisa que você vai usar para sua loja, independente se você venda ou não. Então, o que que acontece? Você precisa ter uma reserva, você precisa ir guardando um dinheiro todo mês para poder, quando chegar ali na hora de fazer uma manutenção na máquina de costura, para pagar a anuidade do domínio, você precisa ter esse dinheiro, né? Então, as despesas fixas a gente também chama de contribuição. É um valor, você vai fazer uma lista, tá? De tudo que você paga na sua empresa para você mantê-la funcionando. Isso vai ser um cenário mensal, então eu vou colocar a conta de luz, se eu achar que eu devo, né? Porque, por exemplo, se eu trabalho com crochê, que nem eu, não preciso colocar a conta de luz, né? Mas se eu trabalho com silhuete ou com uma máquina que precise mesmo de muita energia elétrica, por exemplo, trabalho com costura, eu preciso passar peça por peça, então eu uso muito ferro. A conta de luz você pode colocar nas despesas fixas. Vamos supor, eu vou fazer a manutenção na minha máquina de costura e vai dar R$120. Eu faço anual, geralmente é isso, R$120, uma vez por ano eu gasto ali para arrumar minha máquina de costura, para fazer uma manutenção normal nela.
Então, não são R$ 120 por ano? Eu preciso guardar esse dinheiro de alguma forma. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir esses R$ 120 por 12 meses. Vai dar R$ 10. Oi? Dani? Falou alguma coisa? Não, não consigo. Não estou conseguindo olhar. Então vai dar R$ 10 por mês. Eu tenho que colocar esses R$ 10 na parte das despesas fixas para poder ter esse valor, esses R$ 120, quando eu precisar fazer a manutenção de novo. Agora me fala se você já tinha pensado nisso. De repente tem que fazer a manutenção, você fala, nossa, vou ter que deixar para o mês que vem, porque esse mês eu não tenho dinheiro, né? Então, para que isso não aconteça, a gente começa a fazer essas médias, a pensar dessa forma, de uma forma mais empresarial, empreendedora, né? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Andréia, boa noite. Melissa de São Bernardo. Morei em Santo André há muitos anos, Melissa. Faço crochê e ponto cruz. Como cobrar uma peça que foi bem feita com um preço justo e ver que a concorrência cobra 3 ou 4 vezes mais que você? Como lidar com isso? Você está falando da concorrência cobrar mais que você? Tá. Comigo era o contrário. Jo, eu aprendi no Sebrae a cobrar material mais mão de obra dividido por 0,60, que dará o valor junto com o lucro. Então, meu bem, Adriana, é isso mesmo. Só que esse 0,60, você tem que saber como ele surge. Isso é o índice de comercialização. É exatamente isso que a gente faz. Porém, você tem que saber como ele surge. Inclusive, eu percebi com as consultorias, eu percebo que existe uma média aí para o nosso mercado, que é de 0,40, não 0,60. Tem gente que dá 0,36, tem gente que dá 0,42, está dentro aí da média. Você vai chegar nesse índice depois que você começar a ter clareza de onde está indo esse dinheiro, tá? Regina Helena, Paula Veloso em Goiânia, Mariana Ribeiro, prazer, Mariana, primeira vez, né? Cristiane Mack, obrigada. Priscila Santos, Giane, gente, boa noite, obrigada por vocês estarem aqui. Ana Paula de Ribeirão Preto, Ana Messias. Jo, eu trabalho na minha casa e a internet, luz, fone, água não é só usada para meu ateliê. Mesmo assim, coloco o meu custo fixo? Ótima pergunta, Cris. O que acontece? Cada um vai ter um jeito de encarar e de trabalhar. No meu caso, por exemplo, eu não coloco a conta do apartamento, tá? Então, a minha luz eu não coloco. O telefone eu não coloco, porque eu não uso o telefone no meu negócio, né? A minha internet, por exemplo, hoje com o Lapidando, a gente tem uma internet bem potente, né? Porque a gente precisa fazer as transmissões, a gente precisa subir os vídeos dos cursos. Então agora é um custo da minha empresa. Mas eu sempre penso assim, olha, se eu trabalhasse fora, eu ia continuar tendo essa despesa? Então, por exemplo, o telefone da minha casa. Se eu trabalhasse fora, eu continuaria tendo essa despesa? Se a resposta for sim, essa despesa não é da minha empresa, essa despesa é da minha pessoa física, não jurídica. Eu tenho que pagar com o meu salário, não com a conta da empresa. E olha, eu sei que no começo a gente mistura tudo mesmo. A gente acaba colocando conta pessoal com conta da empresa, acaba misturando tudo. Normal, relaxa, não se culpe, todos fazem isso, tá? O negócio é assim, a partir do momento que você tem essa clareza, que você começa a olhar com esses olhos, né, com uma visão empreendedora, você começa a se planejar para um dia você poder realmente separar essas contas. Isso é o ideal, né? Separar as contas da empresa e separar as contas pessoais, tá? Então, eu sempre eu sempre penso dessa forma. Agora, já teve uma aluna minha que falou assim, Jo, sabe o que eu fiz? Eu tenho um cômodo da minha casa que é o ateliê, tem um quarto que é o ateliê. Então, o que eu fiz? Eu vi a metragem quadrada do ateliê e eu fiz a relação, quanto que daria, por exemplo, a mensalidade que eu pago no meu apartamento
em relação ao cômodo, e aí deu um valor, e aí eu coloquei esse valor como aluguel, porque a minha ideia é um dia ter uma loja física. Então eu quero ter esse custo desde já, para quando eu tiver minha loja física, eu não ter que ficar aumentando muito os meus produtos, ou aumentando muito o meu faturamento para manter o preço dos produtos e tudo mais. Ou seja, cada um vai ver o que fica melhor para si, tá? Agora, vou continuar aqui. Que mais que entra em despesas fixas? Então, as contas do mês que eu preciso pagar para minha empresa funcionar. Tomando cuidado de que eu preciso, o ideal é separar o que é despesa da minha empresa e o que é despesa minha, pessoal, né? As médias que eu vou tirar de manutenção, das contas que são semestrais. Por exemplo, eu sou aluna do Lapidando e eu pago, eu contratei os 6 meses. Então, você tem que ter o valor ali mensal, porque é uma conta que você tem que vai servir para você melhorar o seu negócio. Então, é uma conta da sua empresa, né? Então, você vai colocar ali o mensal, quanto que é? O meu domínio, que é anual, a manutenção. Então, essas contas que eu pago uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, né? Entram em despesas fixas o valor mensal. E que mais que a minha empresa tem que pagar? Salário, né? E aí é uma coisa que pega muito, que a gente precisa mudar totalmente a nossa forma de encarar a coisa. Quando você tem um hobby, quando você faz aquele trabalho em casa, sem um objetivo de ter um valor financeiro entrando daquilo, você só vai se preocupar em fazer. De vez em quando você vai aprender uma técnica, você vai fazer um curso, mas é uma coisa mais para você, para sua família, do que para realmente você pensar em vender, em trazer alguma coisa nova, em ter uma loja e tal. Agora, a partir do momento que você pensa assim, isso pode me dar dinheiro, né? Já pensou poder trabalhar com o que eu amo? Então eu vou abrir uma loja. A partir desse momento, você pode ter certeza que você não vai mais só produzir, né? Porque eu quero que vocês me ajudem a listar agora tudo que a gente precisa fazer quando a gente tem uma loja online ou física de produtos artesanais, quer dizer, produtos que nós fazemos. Eu vou produzir, eu também vou ter que, aí sim, é quase que para a empresa crescer, né? Para o negócio crescer. Eu preciso trazer técnicas novas, eu preciso pesquisar novidades, eu preciso me capacitar cada vez mais na gestão do negócio e nas técnicas artesanais, eu preciso comprar equipamentos novos, eu preciso pensar em qual é a melhor embalagem para eu enviar o meu produto, eu preciso começar a pensar na divulgação. Como que vai ser minha fanpage? Quais as postagens que eu vou pôr na minha fanpage, né? E para saber isso, quem é o meu público-alvo? Então, quem são os meus clientes? O que eles gostam? O que eles não gostam? Preciso começar a fazer essas pesquisas. Preciso saber tirar boas fotos. Eu preciso saber como tratar essas fotos, como colocar na loja, como colocar uma boa descrição, um bom título. Vocês sabem, né, gente? Que agora, destaque a busca por destaque tem um novo sistema que eu gostei muito, porque ele beneficia quem realmente está trabalhando direitinho, né? Então, você tem que pensar nas avaliações, você tem que ficar de olho, você tem que pedir, você tem que cadastrar o produto na categoria, na subcategoria certa, né? Então, são várias coisas. Você tem que ir no correio. Gente, olha, eu vou falar. Aqui na minha cidade, correio é assim: você leva o celular com Candy Crush e fica. Assim, relaxa. Pensa, agora eu vou relaxar. Um momento de, sabe, sem pensar em nada. Que é 1 hora você fica esperando, entendeu? Então você já vai assim, numa boa, tranquilo. Pra que ficar estressado, né? Tem gente que precisa pegar ônibus para ir no correio. Então, quer dizer, é um tempo que vai ali. Então, olha quanta coisa que só eu falei agora, nesse momento aqui, de que você tem que fazer além de produzir. Então, deixa eu só ver os comentários, que o Dani falou que tem mais pergunta aqui, né? Então, me fala, como que você pode pensar em ganhar apenas a mão de obra?
E se você pensar na mão de obra em tudo que você faz, você vai onerar muito o seu produto, vai ficar muito caro. Então, você tem que ter um valor, mesmo que seja um salário mínimo. Isso quando a gente está fazendo a planilha, vocês vão aprender na semana que vem, no Educar, quero ver todo mundo lá, que eu vou mandar beijo para todo mundo. Vocês vão ver que a gente existe, não é uma regra, mas existe assim uma porcentagem que a gente pode pensar em relação a salário, né? Uma porcentagem de quanto eu vendo por mês. Então, por exemplo, eu vendo R$ 1.000. Quanto que seria o meu salário, Jô? Né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Elizabeth Torres. Jô, tenho muita dificuldade em calcular despesas fixas, como luz, internet, etc., já que trabalho em casa e esses gastos são feitos também pela minha família. Como faço esse cálculo? Já respondo isso para você. A Dani Freitas, boa noite, do programa Mude Sua Vida também, do Lapidando também. Thaís Oliveira, comigo também é o contrário, eu vejo as pessoas cobrando muito menos do que eu conseguiria cobrar. Como isso? Então, Thaís, na verdade essas pessoas não sabem que elas não estão ganhando nada, né? Eu vejo dessa forma, tá? Ana Bia Nunes, boa noite. Fátima Nakamatsu, será? Melissa, a concorrência vende 5 vezes a mais. E o contrário também acontece, Jô. Como, por exemplo, fiz uma peça e vendo por R$ 140. A concorrência vende por até R$ 500. E também por 60. O que fazer quando isso acontece? Tenha isso na cabeça. Essa forma de você entender para onde está indo o seu dinheiro é maravilhosa, porque aí essa dúvida acaba. Você vai saber exatamente o quanto você está ganhando, o quanto você está gastando e se isso está dentro. Se você, por exemplo, você está todo mundo cobrando R$ 60, você está cobrando 140, talvez esteja certo, talvez o seu preço esteja certo. E esse talvez, ele some quando você tem a planilha pronta, quando você consegue. A planilha é um instrumento, tá? O negócio é você entender os conceitos. Não adianta, por exemplo, eu chegar aqui e jogar a planilha para vocês e falar, preenche aí. Vocês não vão saber exatamente como planejar, como preencher, e o negócio vai ficar errado, vai dar um preço errado, você não vai ter noção. Como um programa automático ali, você vai colocar seus custos e vai dar um preço, da mesma forma, você não vai saber, você não vai ter essa clareza, você não vai conseguir fazer estratégia, você não vai conseguir analisar aonde que você pode economizar, aonde que você pode investir mais, né? Agir. Jô, e se, por exemplo, eu comprar um equipamento para o trabalho, parcelas como despesa, coloco as parcelas como despesa fixa ou tiro do lucro? Você pode analisar isso, tá? Quando chegar no lucro, a gente fala Você me lembra qualquer coisa se eu esquecer, mas eu vou lembrar, vou até anotar aqui do lucro. E aqui, a pergunta da Elizabeth, como fazer, né, para calcular? Elizabeth, é assim, olha, foi o que eu falei, por exemplo, internet, eu ia dar esse exemplo até. Quando eu tinha banda na casa, eu saía muito, eu ficava muito tempo fora. E aí, a minha internet de casa era normal, era uma internet normal, assim. Então, se eu trabalhasse fora, aquela coisa, se eu trabalhasse fora, eu ia continuar tendo aquela internet mesmo. Então, a internet de casa, para mim, não era uma conta da minha empresa. Não era uma conta que onerava a minha empresa. Então, eu não colocava. Porém, eu tinha uma internet muito potente no meu celular. Porque como eu ficava muito tempo fora, e a gente sabe que internet, vender pela internet é agilidade, quanto mais rápido você responde para o seu cliente, quanto mais atenção você dá para o seu cliente ali, melhor. Então, eu tinha uma internet bem assim potente no meu celular. E isso eu tinha por causa do meu trabalho. Se eu trabalhasse fora, eu não ia precisar ter uma internet assim no meu celular. Então, a internet do celular eu colocava como despesa fixa da minha empresa. Luz, por exemplo. Pô, luz, tá, trabalho com ferro de passar, com uma máquina de costura e tal, gasto mais luz, mas a luz inteira não. A conta de luz total é dividida entre o meu trabalho artesanal e entre a minha casa, o que a gente gasta em casa normalmente. O que você pode fazer? Quanto que você gastava antes de trabalhar em casa? Eu gastava R$ 100 de luz.
E agora que você trabalha em casa usando mais energia mesmo? Ah, R$ 130. Então, o que vai para sua empresa é R$ 30, não 130. Então, você pode colocar essa diferença nas suas despesas fixas como conta de luz, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês. Não se bloqueiem por não ter uma informação corretíssima. Não, eu não sei se é 30 ou se é 32, tá? Não se privem, não se travem por isso. Às vezes, você usar uma média já é ótimo, tá? Eu acho que é em torno de R$ 30. Ok, coloca os R$ 30 na planilha. E aí, nos próximos meses, você vai começar a anotar isso. Você vai começar a prestar atenção. Daqui lá, sei lá, 3 meses, você volta na planilha, porque eu falo da planilha porque eu sempre tenho, né, essa ferramenta. Mesmo que for ali na mão, sei lá, você vai pegar isso e você vai ver, é R$ 30 mesmo? Porque aí eu já anotei ali, são 3 meses que eu tô anotando certinho, aí sim eu tô prestando atenção, né? Ah, é R$ 30 mesmo, beleza. Nossa, não, é 20, olha, eu achando que era 30, é 20. Você vai lá e muda. Gente, é o que eu falo, a vida é feita de testes, o negócio também. Quanto mais informação você tem, melhor. Mas tem vezes que você só vai conseguir chegar à excelência, ao que é realmente melhor, depois de muita prática, depois de muito treino. Então, testa. É assim, ó, se você tenta e não dá certo, você fala, ah, não deu certo, ah, desisti e tal, beleza. Se você testa, se você vai como um cientista, né, você faz o teste e depois que o negócio aconteceu, você vai olhar e analisar, o que que deu certo? Ah, isso deu certo, então eu vou continuar no próximo teste, eu vou fazer isso. Isso deu errado, ah, então eu vou mudar, vou adaptar, né? Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Ai, pega água para mim, por favor. Esqueci de trazer água. Deixa eu ver. Eu já estou vendo aqui. Dani Dátria, boa noite, de Porto Alegre. Realmente é muito difícil quando a concorrência oferece um produto parecido 3 vezes mais barato. Não dá para entender como conseguem. Adriana, é assim, olha, se você sabe, né, se você tem essa clareza, sabe exatamente que o seu preço tá bacana para o mercado, e você tá ganhando, você tá pagando as suas contas certinho, o povo que tá cobrando menos, de duas uma. Ou eles estão vendendo muito, porque com esse sistema você também entende que você consegue, quanto mais você vende, quanto mais você tem, quanto maior o teu faturamento mensal, quanto mais você vende por mês, mais barato fica o seu produto, tá? É mágica, parece mágica, né? Mas é interessante. Mas eu acredito que a maioria não seja isso. A maioria realmente pega ali um custo de produto e fala, ah, eu quero ganhar, gastei R$ 30, eu quero ganhar R$ 20 e pronto, tá bom, tá? Não tem problema fazer isso, gente. Não tem, ninguém tá errado, né? O negócio é que provavelmente essa pessoa não vai crescer, porque ela não tá colocando valor para ela investir, ela não tá pensando que ela vai. Gente, se quer realmente fazer um negócio dar certo, seu negócio criativo, seu próprio negócio dar certo, você vai ter que investir nele. Então, né? Ateliê Maria Moreira, nosso foco é somente o empreendimento via internet. Qual é a porcentagem ideal do faturamento total para investir em publicidade na internet? 10, 20, 30%. Ateliê Maria Moreira. E a Ana Carolina, Jô, não entendo o índice de comercialização. Então, Ana Carolina, esse índice ele vai surgir a partir desses 4 itens, tá? A gente está no primeiro ainda, até vou correr, porque são 15 para as 8, não sei se alguém tem horário para ir embora. Mas vamos lá, ó. Deixa eu tomar uma água. Paramos em despesas fixas na parte de salários. Então, é o seguinte, ó, voltando aqui, a gente tem a mão de obra, né? Geralmente a gente pensa, quanto que eu quero ganhar do meu trabalho? Quanto que eu quero que seja o meu lucro, né? Geralmente a gente pensa assim. Bom, e se você pensar assim, ah, eu quero ganhar R$ 2.000 por mês, então quantas peças eu consigo produzir em um dia trabalhando 8 horas por dia? Ah, consigo produzir tantas peças, então cada peça vai ter tanto de mão de obra. Como eu falei, não tem jeito errado, mas isso não é bacana.
Porque, primeiro, que você não vai ficar 8 horas apenas produzindo. Você vai ter que fazer todo o resto das coisas que a gente falou até agora. Segundo, que o mês que você não vender as tantas peças que você pensou, você não vai ganhar isso, né? E aí, e o resto? Como é que fica? Você vai ganhar só, então, pela produção. O resto do trabalho que você tem, você não vai ganhar, né? Então, é o que eu estava falando. Tem que colocar, sim, em despesas fixas um salário, nem que seja de R$ 100, nem que seja de R$ 300, né? Existe uma informação, como eu falei, da minha prática, até com as consultorias, né, com as aulas que eu já dei. Então, não é uma regra, tá? Veja bem, não é uma regra, mas existe algo, uma similaridade que eu percebi, que é assim, toda a parte destinada a salários, tá? Porque você pode ter um ajudante, a gente não vai entrar nisso hoje, mas você pode sim reservar uma parte para 13º, uma parte para férias. Então, toda essa parte de salários, ela tem que dar, no máximo, 30% do seu faturamento. Não é regra. Você pode começar colocando esse valor, tá? Para ter uma noção se o seu preço de venda vai ficar bacana dessa forma, tá? Então, vamos supor, Jo, eu vendo em torno de R$ 1.000 por mês. Então, a parte toda voltada a salários, não mão de obra. Mão de obra é outra coisa, tá? A gente vai ganhar também na mão de obra. Vai ser 30% de 1.000. Então, em torno de R$ 300, tá? Em torno de R$ 300 vai ser o destinado ao salário. Bom, vamos continuar. Despesas fixas foi. Próximo item, despesas variáveis. Despesas variáveis é tudo aquilo que eu só pago quando eu vendo. São todas as porcentagens que eu preciso pagar cada vez que eu faço uma venda. Então, a gente, aqui no Elo 7, a gente fala dos 12%, que eu já tenho o Elo 7, já tenho o cartão de crédito, ou boleto, ou débito, como a pessoa quiser pagar, né? Eu já tenho toda essa parte financeira do meu negócio nesses 12%. Então, é isso. Minhas despesas variáveis, 12%. É o que tem que estar lá. Vamos supor que você revenda, que você venda para uma loja revender as suas peças, né? E aí você paga 20% para essa loja. Então, 20% tá em despesas variáveis, né? Então, são todas as porcentagens, esse segundo item, são todas as porcentagens que eu pago só quando eu vender. Se eu não vender nenhuma peça, eu não vou pagar nada, né? É como um imposto, por exemplo, ICMS. Quem é MEI não precisa pagar, mas vamos supor que eu não fosse MEI, que eu fosse ME, eu tenho um imposto que eu pago sobre as vendas, né? Essa porcentagem entraria em despesas fixas. Então, o primeiro item, despesas variáveis, as porcentagens entram em despesas variáveis. Então, o primeiro item, despesas fixas, tudo que eu pago para minha loja ficar aberta, para minha loja funcionar, mesmo que eu não venda nada. Segundo item, despesas variáveis, tudo que eu pago cada vez que eu vendo. Se eu não vender, eu não preciso pagar, tá? E aí, despesas variáveis é fácil. Lucro. Olha só, outra mudança de paradigma. O lucro é da empresa. O lucro não é meu. Eu vou ganhar como? Eu vou ganhar com o meu salário de dona, né, do negócio, de quem administra tudo isso, que pode ser chamado também de prolabore. E eu vou ganhar com a mão de obra quando eu produzir, tá? A gente vai falar de mão de obra no próximo item. O lucro é da empresa, né? Eu preciso fazer o meu negócio crescer, eu preciso investir em curso, investir em equipamento, investir numa divulgação eficiente, investir numa feira que eu quero participar para ter mais vendas, ou para divulgar, ou para fazer um network, porque feira não é só para vender, né? A feira também vai depender muito do objetivo que você tem. Às vezes é uma feira que vale a pena você fazer como um investimento em divulgação, né? Como um investimento em network, conhecer as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, né? Então, assim, o lucro, o Sebrae passa a informação que uma empresa saudável financeiramente tem, em média, 10% de lucro. Veja, 10% não é o que você vai ganhar.
10% é o que você vai guardar. Tudo que você vender, você vendeu R$2.000 esse mês, você vai pegar R$200, 10%, você vai guardar. Guarda embaixo do colchão, guarda numa poupança, guarda. Porque aí você vai pegar depois esses R$200 e você vai fazer um investimento para o seu negócio crescer, tá? Então, o lucro, ele serve para isso. E aí, entra na pergunta sobre o investimento em divulgação e sobre a compra da máquina, né? Fiz uma compra de um maquinário, isso entra, comprei parcelado. As parcelas entram em despesa fixa ou entram no lucro? Depende. Você tanto pode colocar em despesa fixa, se você achar melhor, como você pode reservar essa parte do lucro, você tira para você poder pagar essas parcelas, né? Então, vamos supor que seja 10%, pode ser 5%, pode ser 12%, pode ser 15%, depende do seu negócio, depende do seu produto, depende do mercado, depende de um monte de coisas. Mas não precisa ser 20%, 30%, 40%, 50%, porque isso não é o que você vai ganhar. Então, vamos supor, ó, comprei uma máquina e a parcela dela é R$100. E aí, eu fiz aqui, usei esse conceito, estou com a minha planilha, e eu vendo em torno de, vamos usar esse tanto, né? R$3.000 por mês, vai. E aí, em média, 10% de lucro. Eu consigo colocar em todos os meus produtos os 10% ali bonitinho no lucro. Quanto que isso dá? R$300, né? Então, eu vou pegar R$100 desses 300, vou pagar a minha máquina e os outros 200 eu vou guardando. Ou então, eu faço alguma outra compra baseada no investimento, né? Ou então, eu já comprei esse maquinário, eu já terminei de pagar, eu posso pegar essa porcentagem de lucro e pegar para mim de novo, afinal de contas, é como se, quando eu comprei a máquina, eu comprei com o meu dinheiro de pessoa física. Então, é como se eu estivesse emprestando dinheiro para minha empresa. Então, o meu lucro eu posso usar para pegar de novo para mim esse dinheiro, como se a empresa estivesse me pagando o que eu emprestei para ela. Pode, né? Agora, assim, olha, o que acontece? Ah, Jô, mas eu não vendo todo mês R$3.000. Tem mês que eu vendo 2.500, tem mês que eu vendo 3.200. Então, aí você vai pegar uma média. Então, vamos supor que em um mês eu vendi 2.000, no outro mês eu vendi 2.500, no outro mês eu vendi 3.000. Eu vou pegar uma média desses 3 meses e vou basear nisso para usar na minha planilha, tá? Deixa eu ver, deixa eu dar um F5 aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto disso, acho legal, é bem bate-papo mesmo, eu gosto de fazer dessa forma. Ah, sim, pode ser também. Deixa eu ver. Já vi solo sobre precificação, mas ainda não consigo aplicar. Trabalho com MDF e ainda não consegui usar o cálculo para saber quanto usei de goma laca, tinta, pó de emboss, verniz. Você disse sobre o índice, será que daria certo colocar esse índice sobre a peça crua? Então, não. O índice, que eu vou explicar, ele é uma junção desses 4 itens. Não adianta você pegar só o custo do produto e colocar em cima dele. Você tem, para você saber qual é esse índice, para você achar o índice, você precisa ter os totais desses 4 itens, tá? Se você já tiver o total desses 4 itens, aí sim você vai pegar o custo do produto. Vou explicar mais para frente quando a gente falar do fechamento aí desses 4 itens. Márcia Andréia, boa noite. Gilvan, Juliana Castro, boa noite. Se eu quiser fazer a logo da minha empresa, o custo deve ser descontado na loja? Vivian, o logo da sua empresa tem a ver com a identidade visual da sua marca. Quando você cria uma identidade visual, você está pensando em, na verdade, faturar mais. Você está pensando em melhorar a carinha da sua marca para que os clientes possam se identificar com ela, falar, pô, gostei dessa marca, tem que ver comigo, e vender mais, certo? Então, sim, é um investimento na sua empresa. Você tanto pode pegar do lucro, desses 10% em média, de lucro da sua empresa para pagar isso, tá?
acho que está mais dentro do lucro, né? Bia Chaves, faço crochê e os produtos que gasto, onde ficam? Nas fixas ou nas variáveis? Despesas fixas são contas. Despesas variáveis são despesas fixas são contas que eu pago, independente se eu vender ou não. Despesas variáveis são porcentagens que eu pago só quando eu vendo. Custo, por exemplo, linha de crochê, agulha de crochê, material está em custo de produto, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Lili Modalar. Boa noite. O que fazer quando não existe uma categoria que se encaixe corretamente no meu produto ao cadastrar ele no Elo7? Coloco como VD, outra subcategoria, digito uma categoria, mas esse nunca fica... A Liana já respondeu essa. Não sabe, tá, a Liana já respondeu. Mas é o seguinte, eles têm, acho que vocês vão ver aí nos comentários, mas só para deixar registrado, você pode colocar outra subcategoria e colocar ali a palavra que você acha que tem mais a ver, porque o Elo7 sempre está angariando essas informações para colocar cada vez mais subcategorias, tá? Isso eu lembro que eles já falaram e realmente eles sabem. Andréia, Jo, eu posso trabalhar com faturamento ideal num primeiro momento, diferente do real? Já que, considerando essa mágica da sua ideia, que eu adorei, que quanto maior o faturamento, menor o preço de venda. Sim, é a meta de faturamento. Outra coisa, você sugere que o percentual de despesas fixas gire em torno de 50% do faturamento, considerando uma empresa super, hiper, mega rentável. Este percentual pode ser muito menor? Fiz uma planilha com faturamento ideal e eu calculo este faturamento em função dos orçamentos que faço, que são muitos, é claro, e com este faturamento maior. Minhas despesas fixas aumentam. Posso trabalhar assim no primeiro... é assim, num primeiro momento, você vai preencher essa planilha, ou você vai anotar aí a sua média de faturamento. Quanto que eu vendi nos últimos 3 meses? Quanto que eu vendi nos últimos 6 meses? E fazer a média disso. Mas depois, quando isso fica pronto, você entende o quanto você precisaria vender para você ter um índice de comercialização bacana para o seu preço de venda ficar legal dentro do mercado. E aí a gente trabalha com uma meta de faturamento. Vamos supor, hoje a minha média de faturamento é de R$1.000. Fazendo a planilha, usando esse conceito, eu percebo que eu precisaria, na verdade, vender R$3.000 para o meu produto ficar com um preço legal no mercado, para eu conseguir vender. E agora, né? De 1.000 para 3.000. Gente, isso é crescimento. Isso é você se planejar para chegar nesses 3.000 e conseguir ter esse preço de venda bacana. E até lá, enquanto você não vende os 3.000, você tem que pensar que você tem um negócio. Todo negócio, quando começa, qualquer negócio que seja, precisa ter pelo menos 6 meses de dinheiro equivalente ao faturamento. Se eu preciso vender 3.000, eu precisaria começar um negócio com R$18.000 no bolso. Porque qualquer negócio, ele precisa de um tempo para se estabilizar e dar o faturamento que precisa dar. Por que com a gente não é assim? É assim. E muita gente já faz isso e não percebe. Quando você compra um equipamento, você está tirando dinheiro do seu bolso. Quando você começa um negócio, muita gente fala assim, isso, Ju, mas nem sei quanto é que eu investi para abrir, para começar o meu negócio, porque eu fui comprando, era um hobby, fui comprando, daqui a pouco eu estava vendendo, agora eu já estou vendendo, estou ganhando um dinheiro com isso. Ou seja, você já investiu esse valor, que parece meio absurdo, assim, quando a gente fala, nossa, como que eu vou começar um negócio com R$18.000, né? A gente sabe o que é, né? Você começa a partir de casa, você investe pouquíssimo. Mas você investe. Então, assim, até o momento de você chegar na sua meta de faturamento, nos 2.000, nos 3.000, nos 10.000, né? Você está investindo dinheiro, né? Para que a sua empresa cresça, para que aí sim ela te dê um retorno, né? Isso é ter a visão empreendedora, né? O melhor, fazendo o que você ama, né? Muito bom. E ainda assim fazendo um investimento bem menor do que se você vai abrir uma empresa física, com funcionários e tudo mais, né? Simone, Jô,
te ouvindo muito, vou ficar ligada no curso da Educar. Se precisar de convidada, conte comigo. Bom, tem uma porcentagem para despesas, investimento, lucro, beijo. Então, vamos continuar aqui, olha, a gente falou das despesas variáveis, vamos contar que a gente está aqui dentro do elo 7. Então, as nossas despesas variáveis são o quê? Os 12% do elo 7, tá? O lucro é o quê? Você pode começar colocando 10% de lucro, que é aquela informação que o Sebrae passa de uma empresa financeiramente saudável, ou seja, que tem um valor para investir no seu próprio crescimento, tem 10% de lucro em média. Então, você pode, no lucro, colocar 10%. Despesas fixas eu vou falar depois, tá? Porque o que acontece? Nas despesas fixas, a gente tem todas as contas em reais. Eu pago R$100 de luz, eu pago R$100 de internet, eu pago R$200 de divulgação, né? Inclusive, quem perguntou de divulgação, 20, 30, 40%, vai depender. Depende de todo esse conceito que você vai colocar em prática agora e você saber, bom, esse mês eu só vou poder ter 10%, mas a partir daqui a 3 meses, eu vou me planejar dentro dessa clareza de informações que eu tenho agora para investir 30% em divulgação. Aí sim o negócio vai rolar e eu vou vender mais, e esses 30% vão voltar com certeza em dobro, né? Vou dar um outro F5 aqui, mas agora eu vou falar de custo de produto, gente. Tá, então vou dar uma lida aqui. Gente, vão me avisando se tá tudo certo, se tá tudo bem, tá? Vocês estão gostando do jeito que a gente tá fazendo a coisa aqui. Josileia, boa noite. Sou de Alagoas. Trabalho com crochê e comercializo minhas peças pelo Elo 7 e em feiras. Preciso mesmo deste conhecimento para aplicar em minhas peças? Josileia, é uma escolha sua, tá? Se você acredita que com o que você faz hoje, você está vendo o dinheiro entrar, você está vendo a sua empresa crescer, você está vendo um futuro para ela, você está feliz no seu presente, está ótimo. A gente tem que parar e pensar no que é realmente importante para a gente. E a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o nosso objetivo. Qual é o seu objetivo em ter um negócio próprio? É realmente fazer ele crescer? É realmente ter um negócio próprio? É realmente ver ele dando frutos, né? Ou não, ou é um hobby, é uma coisa que é só para uma renda extra, é uma coisa tranquila, quando tem tá ótimo, quando não tem também tudo bem, já é diferente, né? Esse conhecimento, aí é que tá, esse conhecimento todo é importante, mesmo que você não queira aí ter muito crescimento no seu negócio, é importante, porque você vai saber para onde o dinheiro está indo. Como que você pode fazer para divulgar de uma forma mais legal? Como que você pode fazer para participar de feiras mais bacanas? Por exemplo, tá? Um exemplo só. E você vai conseguir analisar isso com clareza, ter as informações necessárias para isso, né? Para ter mais, às vezes, talvez até flexibilidade de horários, você saber quais as peças que estão realmente rendendo mais, que vale a pena trabalhar. Que nem depois, teve muita aluna minha que depois de fazer essa planilha, falou assim, nossa, Jô, eu vi que tinha peças que eu vendia bastante, mas que não me dava nada de retorno. Eu estava trabalhando, pagando para trabalhar, e a partir disso eu tirei essa peça de linha. Investi na divulgação de outras peças, coloquei ali no destaque do Elo 7, outras peças que realmente me dão um retorno bacana, né? Então, eu acho interessante nesse sentido, mas, gente, que eu falei, não existe estratégia errada, não existe jeito errado, você tem que ver qual é o jeito melhor para você, tá? E outra coisa, a gente precisa trabalhar. Para você fazer essa primeira parte da planilha, que é uma vez só que você faz, que é anotar as contas, anotar as despesas, fazer esses cálculos, quanto eu quero ganhar, quanto que eu tenho que ganhar, quanto que eu posso ganhar agora, quando eu vou começar a ganhar o que eu quero. É um trabalho, né? É uma atenção, é um carinho que você está tendo pelo seu negócio. A Josileia falou, Jô, foi uma afirmação. Eu estou precisando mesmo. Oh, meu Deus! Tá, entendi. Então, mas vale, é válido, né? Pensar, pô, será que precisa de tudo isso mesmo? Pô, tenta, é legal, né? Que mais?
Flávio Ribeiro já está falando na Gi- parte que você falou. Tá, a Gi, deixa eu só ver a Gi. Cursos, Gisele Araújo, cursos também são considerados investimentos, né? E podem ser tirados lucro também, né, Ju? Com certeza. É um investimento, tanto cursos técnicos de artesanato quanto cursos de gestão, porque você está investindo para melhorar e com isso você aumenta o faturamento. O lucro, ele sempre pensa assim, isso daqui vai me ajudar a aumentar o meu faturamento? Vai me ajudar a vender mais? Né? Se a resposta for sim, então você tira do lucro, porque o lucro é para investir na empresa para ela vender mais, para ela crescer. Flávio Ribeiro. Olá, boa noite. Sou do interior de SP, Votuporanga. Como calcular minha mão de obra? Eu trabalho com lembrancinhas personalizadas. Como faço para poder cobrar um preço justo? Pois pratico os preços que meus concorrentes têm. Como saber o valor correto que devo cobrar de lucro? Show webinário. Bom, então o lucro é da empresa. Você pode fazer essa pesquisa com os concorrentes, ver quanto é que estão cobrando, mas isso não pode ditar quanto você tem que cobrar. Então, isso tudo que a gente falou agora, você vai ter essa clareza em quanto dinheiro que está indo, para onde está indo, e aí você consegue compor o seu preço de venda. Entra agora no preço de mão de obra e de custo de produto, que é o que a gente vai falar. Deixa eu só, então a gente já vai falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui os outros comentários para ver se a gente consegue complementar. Em função do percentual de despesas fixas girar em torno de 50% do faturamento, pode um dia ficar muito menor? Assim, então, não gira, porque assim, vai depender muito, né? Depende muito. Você tem que pensar assim, o faturamento, na verdade, para você começar, você pode pensar assim, que é o que a gente entra em despesas fixas. Então, deixa eu já falar da parte das porcentagens, né, de despesas fixas. A gente tem despesas variáveis em porcentagem. A gente tem lucro em porcentagem. Despesas fixas a gente tem em reais, né, que são as contas que eu pago todo mês, né, ou uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, então estão em reais. Como eu faço para transformar isso em porcentagem? Porque todos esses itens, o total deles, desses 4 itens, precisam estar em porcentagem, tá? Despesas fixas, eu tenho que pegar o total, vamos supor que deu R$1.000 ali, o total das despesas fixas. Como que eu sei, como que eu vou transformar em porcentagem? Em primeiro lugar, eu vou pegar a minha média de faturamento. Então, quanto que eu vendi nos últimos 3 ou 6 meses, né? Vou pegar a média do faturamento e vou colocar ali. Vamos supor que essa média, só para arredondar, deu R$2.000, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa média de faturamento, que é R$2.000, e vou dividir pelo total das despesas fixas, que foi 1.000. Então, eu vou pegar o faturamento e vou dividir pelo total das despesas fixas. Isso vai dar ali um número, certo? E aí eu transformo esse número em porcentagem. Vai dar 50%. Gente, transformar em porcentagem, então eu vou fazer faturamento dividido pelo total das despesas fixas vezes 100, tá? Para transformar em porcentagem. Isso, nesse exemplo, para ficar mais fácil, deu 50%. Eu já tenho a porcentagem de despesas fixas. O que acontece é que pode ser que lá na frente, quando eu vou achar o meu índice de comercialização, eu percebo que 50% de despesas fixas é muito. Na minha experiência, tá? Tanto quanto eu tinha loja, quanto nas consultorias, quanto com as aulas, eu percebo que 50% de despesas fixas é muito. O ideal é que o faturamento seja um pouco mais do que isso. Então, vamos supor que eu tenho R$1.000 de despesas fixas, o meu faturamento ele tem que ser 2.200, 2.500, ele tem que ser um pouco mais do que o dobro das despesas fixas, tá? Gente, aqui a gente tem assim, olha, 1 hora e meia mais ou menos para falar sobre isso. Então, de novo, convido vocês a assistir o curso no Educar, a transmissão ao vivo é gratuita, então aproveitem. Segunda, terça e quarta-feira que vem, tá? 22, 23 e 24 de junho, das 2 às 5, ou seja, 9 horas, falando sobre isso, né? Então, aqui eu vou dar os conceitos principais para vocês poderem começar a ter uma ideia mesmo de tudo que envolve, né? Então, achei minha porcentagem de despesas fixas, tá?
Aí vamos supor que essa porcentagem deu 60%, deu mais do que o dobro. Tem alguma coisa errada. Ou o faturamento está pequeno, e aí eu vou trabalhar com a meta e não com a média, né? Tenho que aumentar as minhas vendas, ou as minhas despesas fixas ali, de alguma forma, estão indo muito para cima. Então, ou eu vou mexer no salário, ou eu vou mexer em alguma conta que pode ser diminuída. Aí entram as análises. Isso que é legal nesse conceito. Você consegue mexer nesses valores, né? Então, vamos lá. A Gi tá cheia de pergunta. Jô, e no caso de trabalho de designer, fazer identidades personalizadas em quantidades de 10 mínimo, e outros itens que têm quantidades de 50, por exemplo. Como colocar isso em termos de material e mão de obra? Sim, agora vamos para custo de produto. Então, despesas fixas a gente já achou a porcentagem, despesas variáveis também, lucro também. Agora falta o quarto e último item da nossa composição toda, que é custo de produto. Dentro do custo de produto eu tenho material e eu tenho mão de obra. Então, ou seja, o custo de produto é tudo que a minha empresa vai pagar para o produto existir. E se eu não produzisse, e se eu revendesse? O custo do produto é quanto eu pago para a empresa, quanto eu pago pelo produto, para a empresa me fornecer aquele produto, tá? Então, é quanto eu pago pelo produto, quanto a empresa paga, tá? Então, mão de obra não é o quanto eu vou ganhar, é quanto a minha empresa vai pagar. Se eu fizer, eu também ganho mão de obra. Mas e se um dia eu perceber que eu preciso de ajuda para continuar vendendo, para o negócio ir fluindo, ou porque eu quero realmente me dedicar mais a criar novas peças do que ficar direto na produção, ou porque eu não estou mais conseguindo dormir, trabalhando 24 horas por dia, né? Preciso de alguém para me ajudar. O que eu vou fazer? Eu vou cobrar mais caro na minha peça? Não, esse valor já está dentro da mão de obra, que é quanto a minha empresa está pagando para produzir aquele produto, tá? Então, material e mão de obra. Vamos para material primeiro. Jô, quanto que eu ponho ali de cola? Eu vou contar quantas gotas eu vou usar, quanto que é o peso de cada gota. Não dá, é impossível. Então, a gente tem algumas formas de se fazer isso. Eu posso pegar uma média, de novo, olha aí as médias, né? Vamos supor, eu compro um tubo de cola, gasto um X, e esse tubo de cola, dentro da média que eu vendo hoje e dos produtos que eu faço hoje, ele me dura 3 meses. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu pego esse preço dessa cola, divido por 3, para saber quanto que eu gasto por mês de valor de reais, e coloco em despesas fixas, e aí isso eu não vou colocar no custo do produto. Vamos supor que eu faça caixa de MDF, então eu uso cola, eu uso miçanga, eu uso papel, eu uso tinta, né? Então, eu só faço caixa. Então, ou eu pego esses materiais que eu uso para fazer milhares de produtos e coloco em despesas fixas, fazendo essa média, ou vamos supor que eu trabalhe com lembrancinha. Então, eu não vou vender uma lembrancinha. Geralmente eu tenho um pedido mínimo de 30 lembrancinhas, de 50 lembrancinhas. Então, quando eu estou fazendo esse cálculo de custo de produto, eu não vou colocar a gota de cola, eu vou colocar o tanto de cola que eu uso para fazer o mínimo, que seriam 30 lembrancinhas, tá? Fica mais fácil de calcular dessa forma, tá? Eu acho mais fácil de calcular assim. Existem outras maneiras. Bom, o resto é fácil, né? Quanto que eu. E aí, assim, custo de produto é o único valor que você vai ter que calcular várias vezes. Você tem vários produtos, então você vai calcular o custo de cada produto que você faz. O resto dessa planilha, desse conceito, você vai pôr uma vez só, né? Porque é uma conta de luz só que você paga, é uma porcentagem só que você paga, né? Um tipo de porcentagem que você paga. Então, isso você vai fazer uma vez só. Esse trabalho você tem uma vez só. Custo de produto, você vai fazer o custo de cada produto. Então, mais perguntas. Então, vamos lá. Tá.
Deixa eu só ver se tem mais perguntas sobre material, senão a gente passa para mão de obra. Vamos lá. Aqui. Jô está adorando, Josileia, Bia Chaves. Jô, tem no Lapidando como montar essa planilha? Tinha até um mês atrás, só que como a Educar convidou a gente para dar esse curso lá, a gente tem um contrato de exclusividade. Eu não posso de jeito nenhum passar essa planilha. Não posso mais dar esse curso online, tá? Eu dou os cursos presenciais, mas eu acredito que vale a pena o curso do Educar, por todo o material complementar que vai ter, por serem 3 dias, e acho que vai ser bem bacana. Então, vai ter para comprar no Educar, inclusive acho que é 35% de desconto, né? Que eles dão até o período da transmissão. Então, vale a pena, porque é um curso que você vai ter para sempre, né? No caso dessas planilhas para controle, onde podemos conseguir? No caso, você vai disponibilizar alguma coisa ou tem dicas de onde conseguir? Então, Flávio, isso que eu acabei de falar. O que acontece? Eu fiz um hangout ao vivo o ano passado, passando todos esses conceitos. E eu disponibilizei a planilha no meu site, tá? Quando a gente abriu o Lapidando, a gente montou o Lapidando com esses cursos principais, assim, sabe aquilo que você tem que saber mesmo para o negócio andar e que é só quando você está no dia a dia que você vai ter dúvida. Então, como tirar foto com celular e ficar uma foto nota 1000, como você editar, a gente acabou de colocar esse curso até, como editar as fotos, a gente disponibiliza um programa gratuito, eu explico, como é que você mexe na cor, como é que você põe fundo branco, é bem bacana. Tem sobre organização de tempo, tem minha loja virtual, que tem uma parte específica só para o Elo 7, para você entender como é que você vai configurar, tudo certinho, aquelas dicas, sabe? Que ninguém nunca pensou antes. Então tem várias coisas, tem até Excel básico, tem excelência no atendimento ao cliente, tem público-alvo, como que eu vou saber quem é meu público-alvo para poder saber onde eu vou divulgar. Então tem como você fazer essa pesquisa, as perguntas da pesquisa, como mandar isso por e-mail. Então, a gente montou o Lapidando com essa ideia mesmo. Olha, é a parte prática, é o que você precisa saber. Se você está naquela fase do negócio, ou que você vai começar, ou que você está assim, você travou, que você sabe que você pode crescer e você não está conseguindo ir. Então, o Lapidando é para isso. São R$29 que você paga para ter 30 dias de acesso a todos os cursos. Então, você não compra o curso, você compra o período de acesso. A gente tem, uma vez por mês, a gente tem aula ao vivo, né? Como a gente está fazendo aqui agora, tirando dúvidas e tal. Então, a gente tinha o curso Como Cobrar de Forma Empreendedora no Lapidando. Agora, ele vai passar para o Educar. E o Educar é diferente nesse sentido, porque você vai pagar... Ai, gente, que vergonha, acho que é R$200 no curso, não sei quanto é. Não sei, não vou eu sei que agora é mais barato, acho que é 130, uma coisa assim, eu não sei direito, gente. Mas, eu vou até mostrar depois para vocês aqui o link. Mas você vai pagar um valor específico para ter o curso para sempre, para ter as planilhas, que a gente acaba colocando mais coisa lá, não só a planilha em si, então tem o material complementar, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. E quem me conhece sabe que eu sou super disponível, se tiver alguma dúvida, tiver comprado o curso lá, eu respondo numa boa. A gente tem o grupo do Lapidando, né, que é exclusivo para alunos mesmo do Lapidando, e eu tenho um grupo muito nota 10, que é o Crafters Profissionais. E por lá também a gente responde algumas dúvidas, troca ideias, é bem bacana. Então, lá a gente vai disponibilizar essa planilha. Porém, é o que eu falo, não adianta você ter a planilha na mão. Vocês que estão aqui, pô, muito bom, vocês já estão começando a entender esses conceitos. Agora, quem nunca viu, não sabe de nada disso que está acontecendo, como o exemplo, né? Eu vou pegar o custo do meu produto, vou fazer dividido por 0,60. Tá, é um índice de comercialização, 0,60, mas como que você chegou nesse 0,60? Né? E como eu falei, na minha experiência, 0,60 é muito, né?
teria que ser 0,40. Em média, não é regra, tal. Então, quer dizer, a gente tem que fazer essa análise. Você mesmo tem que ter essa autonomia de falar, não, eu sei que aqui tá certo. Não, eu sei que aqui eu posso mudar. Então, é complicado você pegar uma coisa já pronta e colocar qualquer coisa que você não sabe direito que você está colocando. Então, assim, a ferramenta, o instrumento, a planilha, ela é ótima, porque ela te dá tudo já pronto, mas você tem que saber, é você que manda, né? Você tem que saber o que você está colocando ali. Maria Lu, um beijão para você. Boa noite, demorei, mas cheguei. Fiquei sem net, e eu não fiquei hoje de manhã. Boa noite, Jo. Adoro suas aulas e vou assistir você na Educar e tenho sua planilha. Trabalho com tecido, papelão, cinza e outros que são metros quadrados. Como calcular? A gente vai ensinar isso no curso do Educar. Existe um jeito bem bacana de você calcular material por metro quadrado, tecido, manta acrílica, né? E aí você sabe exatamente o quanto que você está gastando com aquele material. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta, a gente passa para a parte de mão de obra, tá? Que são 8h20. Deixa eu ver, Jô, percentual de despesas fixas é igual a faturamento dividido por despesas fixas. Não, é exatamente isso. Faturamento, espera. Não. Porcentagem de despesas fixas é igual a total das despesas fixas dividido pelo faturamento. Qualquer conta de porcentagem que você for fazer. Então, vamos supor, eu tenho R$100. Eu quero dar R$15 de desconto. Quantos por cento que é isso? Tá? Então, você vai pegar o desconto e vai dividir pelo valor total. Aqui eu vou pegar as despesas fixas, que é o valor menor, e vou dividir pelo faturamento, que é o valor maior, tá? André me deu esse toque, obrigada. É isso mesmo, Andréia. Acho que eu falei o contrário, né? Sem perceber. Mas é isso mesmo, tá? Despesas fixas dividido pelo faturamento. Então, você vai ter um valor assim, 0, alguma coisa, tá? E aí você vai fazer vezes 100 para transformar isso em porcentagem. Vamos para a parte da mão de obra. Meninas do Elo 7, vão me falando aí se está tudo bem também, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. Ai, não falo tanto. Vamos falar de mão de obra. Então, o que acontece? Espera só um pouquinho, Dani, você falou alguma coisa, né? Tá, eu vou falando de mão de obra e vou procurar a pergunta dela aqui. Tá. Vamos lá, mão de obra. Jô, como é que eu faço para calcular minha mão de obra? Como é que eu vou calcular? Vai ser por hora? Quanto que eu vou pôr na hora e tal? Quando a gente está fazendo esse cálculo aqui com esse conceito, usando a planilha, existe um problema que é a gente entender que mão de obra é apenas, entre aspas, apenas a produção. Não é tudo que você estudou para conseguir fazer aquilo, a sua ideia, o passo a passo daquilo que você criou. Não é você embalar o produto e levar para o correio. Não é você tirar foto e cadastrar na loja. Não é. O preço da mão de obra para produzir o produto não tem que entrar nada disso. Tudo isso que eu falei agora, ele está lá no Prolabore, no seu salário, em despesas fixas, tá? Então, mão de obra vai ser realmente só o que você produziu, tá? Daquela peça. Existem também algumas formas de se fazer esse cálculo. Eu vou dar o meu exemplo. Deixa eu só ver se eu acho a pergunta, Thaís Oliveira. O custo do material eu não posso calcular a média e colocar em despesa fixa para não ficar calculando várias vezes e facilitar? Isso, Thaís, foi o que eu falei. Tem alguns materiais que você pode fazer isso, não são todos, tá? Cola, tinta, se você só trabalhar com isso, você pode, tá? E aí você só vai colocar no custo do material, vamos supor, a caixa de madeira ou a metragem do tecido, né? Você pode fazer isso. Analisa, faz o teste, coloca na planilha
e faz o teste, vê como é que fica. Se precisar, muda, né? Então, vamos lá. Mão de obra. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu fazia isso? Eu sempre falo isso. Quando eu trabalhava com crochê, eu era muito, muito, muito rápida. A gente já tá acabando, tá? São 8h25, né? Daqui a pouco a gente já tá acabando, mais uns 10 minutinhos. Então, assim, quando eu trabalhava com crochê, eu era muito rápida, porque eu ficava 24 horas por dia fazendo crochê, porque eu até sonhava com crochê, né? Então, era crochê e tecido. Então, eu era muito rápida. Então, eu sempre fazia, anotava. Quando eu estava fazendo uma peça, eu anotava a hora que eu comecei até a hora que eu terminei. Às vezes eram dias, então eu fazia, anotava tudo mesmo. Então, vamos supor que uma peça eu gastava 2 horas para fazer. Beleza. Então, 2 horas, tal. Se você for pegar o valor do salário mínimo, porque assim, o artesão ele não tem, né, um salário base, né, um piso salarial, não tem de artesão, de crocheteira, não tem. Tem, por exemplo, de costureira retista, isso você tem, mas para arte em geral não tem. Então, vamos pegar um salário mínimo. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o salário mínimo, que é 788, e vai dividir por 220 horas. Isso vai dar 3,60 por aí. Então vamos supor que você pense, não, é só a produção, um salário mínimo, tem pai de família que se mantém com isso todo mês, não tem? Então vou botar aqui, ó, baseado no salário mínimo só para eu ter uma ideia. 3,60, vamos supor que eu gastava 2 horas, então eu ia colocar R$ 7,20. Aí, quando eu ia passar essa peça para outra pessoa fazer, eu tinha 3 meninas que me ajudavam no crochê. Eu não podia pagar R$ 7, eu não podia, ou que seja, né? Eu não podia me basear em 2 horas, porque o que eu fazia em 2 horas, elas demoravam 6 horas para fazer. E aí, como que faz, né? Porque eu sei que dá para fazer em 2 horas, mas eu também não posso exigir isso de alguém que não faz 24 horas como eu. Então, eu vou fazer uma média? Quer dizer, né? Como que eu faço isso? Então, no meu caso, o que eu fazia? Eu colocava um valor específico por peça. Então, tinha a frente da almofada de crochê a frente da almofada era de crochê. Então, para fazer aquela peça de crochê, eu pagava um valor específico, independente se a pessoa fizer em um dia ou em uma semana, né? Então, você pode colocar por peça. Vamos supor que você faça lembrancinha. 30 lembrancinhas é o mínimo, então você não vai colocar os centavos ali por cada lembrancinha. Você vai colocar o valor de 30 lembrancinhas, que é o pedido mínimo. Se for por hora, você pode pensar nesse cálculo do salário mínimo. Lembre-se sempre, não é que está errado, tá? Mas pensa que se você pensar assim, eu quero ganhar R$ 2.000 por mês, então quanto que vai dar a minha hora? Vou fazer R$ 2.000 dividido por 220, vai dar tanto. Você está onerando muito o seu produto. Porque esses R$ 2.000 é para você fazer tudo. 8 horas do seu dia, você não vai mais só produzir, você vai fazer tudo que a gente já falou até agora. Então, você tem que pensar só na produção, tá? E aí você pode cobrar, você pode pagar, lembra sempre, a empresa vai pagar pela mão de obra, ou por hora, ou por peça, ou por quantidade mínima, né? E aí existem outras formas também. E se for um ajudante? Jo, eu pago uma porcentagem, então eu fiz uma venda de R$ 100, eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu pago 10% para ela. Aonde vai isso? Despesas variáveis. Então, não entraria no custo do produto, mas entraria em despesas variáveis. Então, além de 12% do Elo 7 de sistema de pagamento, você também tem os 10% do seu ajudante, né? Então, você tem várias formas de fazer isso. O Flávio Ribeiro descobriu quanto está o custo. Flávio, descobriu quanto está o custo, gente, vamos ver. Eu acho que é isso, né, Flávio? Acho que é 200 o valor normal, 199, uma coisa assim, vamos ver. Jô, show. Curso no Educar está a 199 por R$ 99. Olha lá, viu? Corre lá, gente. Metade do preço. Como não vou conseguir ver gratuito por causa do serviço, fica a dica da promoção. Já comprado. Parabéns. Ê, Flávio, legal. Beleza.
Vou falar oi para você lá no Educar. Mas né, tem que aproveitar, gente. Agora tá com um preço menor, né? Cristiane, Jô, trabalho com caixa de MDF pintadas e revestidas de tecido. Como faço para calcular tinta, verniz e tecido? É muito difícil calcular esses itens. Cris, foi o que a gente estava falando até agora. Como tá tarde, a Liana falou o seguinte: esse web seminário aqui, ele vai ficar disponível nessa página mesmo do Elo7, do blog do Elo7. Vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, a gente falou bastante sobre isso. Você pode fazer uma média, você pode colocar em despesas fixas, tá? Para ficar mais tranquilo de início. E lembra que tudo é um teste, então você pode colocar uma média por volta de tanto, e depois nos próximos meses você vai anotando para realmente tirar a limpo se é aquilo mesmo, tá? Lena Técnica está perguntando se vai ficar, se esse web seminário vai para o Educar. Não, ele vai ficar aqui no blog do Elo7. O Educar é o curso completo que vai ter a transmissão ao vivo no início da semana que vem. Deixa eu então só compartilhar minha tela com vocês para mostrar aqui o link, tá, do curso do Educar. Então é bit.ly/curso Joeducar. Aí você vai ver lá meu teaser, minha propaganda, que eu já apareço lá, e aí você já reserva o seu lugar e fica comigo na semana que vem. Seguinte, a gente está terminando o web seminário. Eu não consigo falar de como achar o índice de comercialização agora aqui, porque a gente precisa saber exatamente quanto que deu a porcentagem de cada item, tá? Mas lembra sempre que só de você ter a noção de quanto você está gastando, que é o que a gente fez até agora. Então, quanto que eu não estou mais gastando somente os 12% da Elo7 e o custo do material e o meu lucro. Não é só isso. Então, você tendo essa clareza de para onde está indo o seu dinheiro e como fazer para ele entrar, você já está 1000 anos luz na frente, tá? Depois disso, você vai pegar todas essas porcentagens que você achou para achar o índice de comercialização. O índice de comercialização, ele é o custo do produto. Então, vamos supor que eu gastei R$10 de material, mais R$10 de mão de obra, por exemplo, tá? Dentro de tudo isso que a gente falou aqui. Isso vai dar R$20, certo? Como que eu vou achar o meu índice de comercialização? Eu vou fazer... Eu não tenho 4 itens em porcentagem? Esses 4 itens compõem o meu preço de venda. Então, eu vou fazer 100%, que seria o que teria que dar os 4 itens, certo? O total disso tem que ser 100%, né? 100% do meu produto, do preço do meu produto. Então, eu vou fazer 100% menos a porcentagem de despesas fixas, menos a porcentagem de despesas variáveis, menos a porcentagem de lucro. Quanto que vai sobrar? A porcentagem equivalente ao custo do produto, certo? Essa porcentagem equivalente ao custo do meu produto é o que vai gerar o meu índice de comercialização. Lembra o que eu falei lá no início, que é o índice? Que é uma palavra difícil, mas que é uma coisa fácil. Todo índice é uma porcentagem que eu divido por 100. Então, vamos supor que eu tenha, que deu 30%, tá? De custo de produto. Eu fazendo essa conta que eu acabei de fazer. Eu vou fazer 30% dividido por 100. Quando eu fiz essa conta, eu tô com o número 0, alguma coisa. No nosso caso, vai ser 0,30. Esse é o meu índice. Vou falar rapidinho aqui. Esse é o meu índice. Como que eu sei qual é o meu preço de venda? E aí é a mágica. Eu vou pegar o custo do meu produto em reais. Então, vamos supor que eu tenho, R$30 de custo de produto. Não, R$20, né? Eu falei. R$20 de custo de produto. Então, eu vou fazer R$20 dividido pelo meu índice. R$20 dividido por 0,30. Vocês vão ver que vai dar um valor, ó. Vou fazer aqui, 20 dividido por 0,30. Deu R$66,67. Esse é o preço de venda do meu produto. Então, desses R$66,67, eu sei que eu tenho que tirar uma porcentagem para as despesas fixas, tirar uma porcentagem para as despesas variáveis
guardar uma porcentagem de lucro e ter a porcentagem para ir comprar o meu material e pagar a mão de obra. Simples. Gente, isso é simples. Isso dá uma leveza na vida. Isso facilita as coisas assim de uma tal forma. Então é uma questão de você ter vontade, você entender exatamente como que funciona cada item da planilha, de você olhar com qualidade, com carinho para o seu trabalho, de você valorizar o seu trabalho. Assiste, aproveita a transmissão ao vivo no Educar, que lá eu vou dar item por item, vocês vão ver a carinha da planilha, vocês vão ver como é que ela funciona, tá? Se puder comprar o curso, ótimo, porque vai ter mais um monte de material complementar, não só a planilha, tá? A gente vai falar de como você calcular médias, de como você criar uma planilha mesmo de faturamento mensal para você saber como que você vai, como você sabe quanto que você vende por mês, né? Como que você vai planejar, vamos supor, eu vendo R$1.000. E aí eu percebi na minha planilha que eu tenho que vender 3.000. Como é que eu vou chegar nessa meta? Aí entra o meu trabalho de coach, porque o último dia vai ser sobre planejamento. Como que a gente vai fazer um planejamento simples, realizável, para a gente conseguir chegar nessa meta? O que a gente tem que pensar, né? Então vai ser um curso bem completo, aproveitem, assistam, me façam perguntas, dá para mandar as perguntas, né, na hora do curso. Obrigada de vocês estarem aqui, obrigada para o pessoal da Elo7 ter disponibilizado esse tempo, esse espaço para a gente falar sobre esse assunto. Eu vou dar um F5 aqui para ver se tem mais alguma pergunta, e aí a gente já vai encerrando. Vamos ver aqui, minha internet colabore, por favor, nesse momento. Vamos lá. Meu celular tá aqui, peraí. Thaís, adorei, Jô, parabéns por nos explicar de forma simples algo que parece bem complicado. Parece, né? Então, essa é a vantagem, né? Você conseguir traduzir tudo isso, ver que é uma coisa simples de ser colocada em prática. Se a gente só tem que ter vontade, realmente. Natami está perguntando, no caso, sou eu mesmo que produzo as peças. E o custo de mão de obra também vem para mim. Exatamente. Você vai ganhar lá o seu salário, que vai estar baseado no seu faturamento em despesas fixas, e você também vai ganhar parte de mão de obra. Se um dia você começar a crescer, começar a precisar de ajudantes, de outras pessoas que trabalhem produzindo, você não precisa aumentar o custo do seu produto. Você já tem lá, você está ganhando de duas formas, e aí a mão de obra, enquanto você está produzindo, vem para você também, você ganha também, tá? Gente, é isso. Agradeço novamente a equipe do Elo7 por ter disponibilizado esse espaço, por sempre apoiar as ideias, tá sempre com a gente, sempre buscando melhorar e trazer esse conteúdo para a gente. Vai ter, estou sabendo já que vai ter mais um monte de seminário bacana aqui pelo Elo7, desse jeitinho que foi o nosso hoje. Então, continuem acompanhando também o Elo7. Eu sou suspeita para falar, não só porque eles me apoiam agora, mas porque eles me apoiam desde 2010, quando abri minha primeira loja, eles nem sabiam da minha existência. E foi assim, por meio dessa loja virtual, que eu consegui ficar com a minha filha realmente e dar uma virada na minha vida profissional e estar aqui hoje falando com vocês, né? Então é isso, boa noite para todos, fico à disposição, qualquer dúvida, meu e-mail, eu vou escrever aqui rapidinho para vocês, jolu.contato@gmail.com, tá? Tem o site do Lapidando, que é o lapidando.com.br. E tem o apoio do Elo7. E tem o meu site, tá? Onde eu dou várias dicas e também sobre os nossos objetivos, sobre gestão de tempo, sobre nosso dia a dia, que é o jolodevig.com.br. Inclusive, dá para baixar um e-book lá gratuito falando sobre gestão de tempo.
tá? É um e-book mesmo bem bacana, falando sobre gestão de tempo. Então, aí meus contatos, então, jolu.contato@gmail.com. Pode mandar e-mail que eu respondo, adoro. Conta sua história, adoro mais ainda. Lapidando.com.br é o site de cursos. jolodevig.com.br é o meu site, tá? E aí a gente tem canal no YouTube, tem um monte de coisa bacana. Preciso terminar, gente. Mas olha, obrigada mesmo pela oportunidade. A gente vai ficando por aqui, tá? Beijo, beijo. Boa noite.